Se você é um colega corretor de seguros ou um colega profissional de vendas de qualquer outro segmento e vende sem ter um bom processo de vendas estabelecido, imagina depois de você conhecer e aplicar o que eu tenho para te falar nesse conteúdo. E sejam bem-vindos ao canal Mais Seguro, você que é um colega corretor, um agente autônomo de investimento, um bancário, securitário, cliente ou não de seguros, a casa é de vocês. Caso vocês ainda não me conheçam, eu me chamo Rafa Silva, sou especialista em proteger vidas, patrimônios e negócios. Pergunta que não quer calar. Por que um vendedor ele precisa ter um processo de vendas eficiente? Não sei. Sabe que vendedor não gosta muito dessas coisas, né? Mas por quê? Vamos lá, eu te explico. Primeiro que o processo de vendas, ele te torna bastante eficiente, muito mais eficiente. Segundo, aumenta a sua taxa de conversão. Além de aumentar, você consegue identificar aonde de uma etapa a outra você está falhando, aonde que você precisa melhorar a sua taxa de conversão. Terceiro, você consegue medir possíveis gargalos. Nessa que você identifica a dificuldade dentro do seu processo de vendas, você consegue ajustar, corrigir rotas e fazer com que o seu processo seja fluido até que você consiga atingir o seu resultado. Quarto, mantém padrão e consistência. Isso é muito importante para a sua atividade de vendas. E quinto, sem sombra de dúvidas, vai otimizar em muito os seus resultados. Agora você precisa anotar, salvar e compartilhar esse conteúdo, porque eu vou passar para você quais são as etapas de um bom processo de vendas. Primeiro é preparação. Segundo, agendamento. Terceiro, abordagem. Quarta etapa, fechamento. E a última é o pós-venda. E eu já vou te falar da etapa de preparação, que é a etapa onde você faz a coleta inicial de informações iniciais do seu cliente potencial. Se é um cliente que foi indicado, você precisa pedir a sua indicação, informações dessa indicação. Informações que vão te ajudar quando você estiver na reunião de abordagem para quebrar o gelo, para poder criar empatia e fazer com que as próximas etapas do seu processo de venda seja muito mais fluida. Você obtenha sucesso em cada uma delas. E quando a indicação é uma empresa ou a prospecção é uma empresa, essa etapa inicial é quando você coleta informações referente a essa empresa, com o mesmo intuito, fazer com que, quando você sentar com o tomador de decisão, por exemplo, você crie empatia, ele veja que você estudou, que você conhece a empresa, fazendo com que as próximas etapas sejam bem mais tranquilas. A etapa de agendamento é o momento em que você vai fazer um primeiro contato com seu cliente potencial ou tentar fazer um primeiro contato com seu cliente potencial. E quais são as maneiras que você pode se utilizar para tentar fazer esse primeiro contato? Ligação telefônica, mídias sociais, WhatsApp, e-mail marketing ou o bom e velho porta a porta. Mas aqui eu preciso destacar o seguinte, que dentre essas opções que você tem para poder tentar contatar o seu cliente potencial, estatísticas mostram que a ligação ainda é a mais efetiva quando você consegue, é claro, contatar ou consegue falar com o seu cliente potencial. A etapa de abordagem é a etapa em que você vai criar conexão com o seu cliente potencial. Vai realizar a visita, a reunião agendada, seja ela presencial ou online. E nessa etapa eu recomendo que você tenha uma estrutura de apresentação, um roteiro. Como exemplo, você chegou no cliente ou abriu a sua plataforma de reunião, faça uma apresentação pessoal, quebra-gelo. Sabe as informações que você coletou lá na etapa de preparação? Esse é o momento de você utilizar. Você quebrar o gelo, fazer com que aquele momento seja um momento tranquilo, um momento fluido, um bate-papo, que não seja uma reunião fechada, pesada. Não faça isso. Faça um bom quebra-gelo. Depois, faça uma apresentação profissional da sua empresa, o que você faz, há quanto tempo você está no mercado, quais as soluções que você possui.
Feito isso, vá para a etapa de entender a necessidade do cliente. E nesse momento, você precisa ouvir mais, falar menos e fazer muitas perguntas. E aí, recomendo que você tenha um perfil, com um questionário, as perguntas que são pertinentes ao seu negócio. Porque essas informações, elas vão ser importantes para você apresentar uma proposta de valor para resolver a solução ali do cliente no momento e soluções futuras, para você fazer cross-sell, apresentar novas soluções ao seu cliente. Afinal, você perguntou, ele te respondeu. Ah, mas antes deixa eu já tratar uma objeção aqui. Você pode estar se perguntando, mas será que ele vai responder mesmo? Vai! Faça um bom quebra-gelo. Deixa o cliente à vontade, que ele vai responder o que você perguntar. E fechando essa parte de entender a necessidade do cliente, o próximo passo é você agendar o fechamento. Não finalize a reunião ou não saia da reunião sem agendar a data do fechamento. Ah, Rafa, mas e se o cliente quiser saber na hora? Olha, se o cliente quiser esperar, você já falou ali por, sei lá, meia hora, 40 minutos, e ele ainda quiser esperar para conhecer o plano e tal, eu acho que vai de cada um. Eu recomendo que você agende para uma outra data e um outro horário. Isso cria até expectativa por parte do seu cliente. Então, recomendo que você faça isso, mas fique à vontade. Essa é a etapa da abordagem. No fechamento, essa etapa é dedicada a você apresentar a solução ao seu cliente potencial e é claro que fechar a venda, né? Você não pode sair dessa etapa sem venda fechada. Mas vamos lá. Se fosse assim, olha, seria maravilhoso. Foram poucos os fechamentos da minha vida que, sabe, aconteceu assim. Eu fui, apresentei, fechou, lindo, toquei o sininho e tá tudo certo. Mas não, eu preciso te lembrar que essa etapa, ela vem com objeções, negociações, etc, etc, etc. E pode até ser que você não feche a venda ali naquele momento, a depender do tamanho do negócio e tudo mais. Talvez ela fique para um outro momento. Por isso é importantíssimo você estar preparado para um bom fechamento e, principalmente, saber isolar e tratar as objeções que serão lançadas diante de você. Por quê? Para você saber se o cliente realmente é um potencial comprador ou se ele está querendo ali ganhar tempo, dar uma fugidinha, sabe? Aquele cliente potencial com dificuldade de falar não. Pois é importante você estar atento e preparado para isso. O pós-venda, gente, é importante porque não basta só vender. Tem que fidelizar. Tem que trazer esse cliente para perto. E eu falo que essa etapa tem que ser muito bem administrada, porque às vezes você é o eu presa. Você tem que bater o escanteio, correr para cabecear, depois voltar para defender aquela coisa. E é normal isso acontecer. Por isso você não pode tomar chá de sumiço, fez a venda e desapareceu e, no nosso caso, corretores de seguros, ligar só na renovação para o cliente. Pelo amor de Deus, não faça isso. Minimamente, ligar no aniversário. Passar para tomar um café, apresentar novas soluções. Se você não consegue estar presente fisicamente, esteja através das ações de marketing, através de um e-mail marketing, através de uma lista de transmissão via WhatsApp, através das mídias sociais. Você precisa estar, se não fisicamente, digitalmente próximo do teu cliente, para que ele possa lembrar de você ou da sua marca. Agora eu preciso saber, me conta aí, você curtiu o conteúdo? Se sim, já manda o like e manda o seu comentário. E é claro, se você não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve. Eu preciso te lembrar disso. Faz isso agora, tá? E me responde, você tem um bom processo de vendas? Um processo de vendas bem definido? Se você não tinha, agora você já tem. E é claro, gente, que esse é um dos tópicos que nós abordamos na nossa mentoria. E por que eu quis dar uma palhinha para vocês aqui? Porque esse é o tópico em que a gente mais escorrega. Quando a gente não tem um processo de vendas bem definido, a gente não consegue identificar gargalos, a gente não consegue identificar aonde nós estamos errando. E aí a gente começa a culpar os terceiros, é o tempo, é o cliente, é isso, é aquilo outro. Quando na verdade é o processo de vendas que você não tem ou ele não é bem estabelecido.
E na nossa mentoria a gente entra na essência, tópico a tópico. É claro que eu não vou expor aqui para vocês, porque senão daria um audiobook gigantesco e não é esse o intuito. E aí, se você quiser conhecer, vem para a mentoria. E caso você tenha se identificado, você parou, olhou e pensou e falou, nossa, é exatamente isso que está acontecendo comigo? Dá uma olhadinha na nossa proposta de mentoria. E agora eu tenho uma novidade, a nossa consultoria. Se você não pode ou não quer fazer algo robusto de ponta a ponta, ou não precisa também, você pode fazer algo pontual, específico, e que pode ser, inclusive, o processo de venda, dentre outros tantos tópicos que a gente pode tratar dentro de uma consultoria. Então dê uma olhadinha na descrição do vídeo, eu vou deixar os links, e caso você se interesse, eu fico te esperando para a gente conversar. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que você tenha curtido, gostado e te ajudado. Te espero no próximo. Tchau!